Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Talma Podcast de Filosofia. Hoje eu estou recebendo um amigo que é o Elan Marinho, que é uma pessoa que, dos filósofos brasileiros que eu conheci, é aquele, pessoalmente, assim, que tem um rigor maior com relação à argumentação, à lógica, e eu fiquei muito feliz de poder contar com ele aqui, finalmente, no meu canal do YouTube, até porque nós temos uma formação em comum, ele vem lá da PUC, agora ele está na UFRJ, e é alguém que já está há muito mais tempo promovendo debates, reflexões sobre os mais diversos temas da filosofia, inclusive a filosofia da religião. Ele foi host no canal Filosofia Acadêmica, ainda é o canal do Elan, mas agora ele está trabalhando muito com a sua companheira Glenda, que também tem um canal incrível chamado Espectro Cinza. Eu estive lá 3 meses atrás, em um debate, inclusive, e eu gostaria, entretanto, de começar contando um pouco, só para vocês terem uma ideia do que é um filósofo analítico. A gente estava numa festa de aniversário de um amigo em comum, Matheus Baliu, que já esteve aqui no canal diversas vezes, e na saída a gente foi pedir um Uber, né? E aí quando eu pedi esse Uber, eu não estava encontrando o carro do motorista, né? A gente estava num estacionamento e aí eu perguntei para as pessoas, estava ele, a Glenda, o Baliu, outros amigos. Eu perguntei para as pessoas: vocês estão vendo algum carro? Aí o Elan, filósofo analítico, disse o seguinte: eu estou vendo muitos carros. Fazendo uma referência é, extremamente precisa à correspondência com o fato de que existiam diversos carros estacionados e parados ao nosso redor, entretanto, nenhum deles era o Uber. Né? E que era o que eu estava realmente querendo expressar com a minha pergunta, mas o que eu posso reclamar, né? Obrigado, Elan, pela sua. Não, a questão foi respondida. Foi muito bem respondida. Então, eu acho que isso já traz um pouco o tom do que é levar a filosofia a sério na tradição analítica. Ah, para além disso, eu gostaria de começar, então, perguntando como é que foi essa questão de se aproximar da argumentação e da lógica na sua convivência com a filosofia? Porque, assim, eu pergunto isso porque muitas pessoas, como eu, geralmente se interessam por um autor ou por uma corrente, um período da história da filosofia. A preocupação de ser um filósofo e argumentar no âmbito público, pelo menos aqui no Brasil, não parece ser tão comum. Como é que foi isso para você? Ok. Obrigado, Matheus, por ter me chamado, primeiramente. Obrigado por levantar minha bola aí. Mas bem, é, eu comecei a me interessar por filosofia, acho que talvez na mesma vibe de você, né? Eu comecei a me interessar por temas de debate religioso, né? Existência de Deus e tal. E aí fatalmente, eu acabei caindo no funil dos debates lá do William Lane Craig, do Hitchens, do Sam Harris. Então, ali, eu acabei descobrindo que, bah, a filosofia é importante para tratar dessas questões. E, assim, você vê nesses filósofos, né, principalmente no Lane Craig, uma, uma tentativa de argumentar e de formalizar argumentos e de definir conceitos e de, enfim, uma preocupação de ter um rigor ali que você não necessariamente vê nos outros filósofos. Mas até então, eu não conhecia os outros filósofos. Então, para mim, filosofia era aquilo ali, né? Ou, sei lá, o debate, né, de filosofia da religião era aquilo ali. Mas, enfim, eu fui introduzido, então, na filosofia por esses debates e acabei me interessando por tudo aquilo ali. Mas daí eu fui conhecendo outros filósofos, né? Todo mundo vai acabar conhecendo o esbarrando em Nietzsche em algum momento. Achar ele interessante em algum momento. Ele é interessante, né? Seja como pessoa ou como filósofo. E aí fui entrando naquela e tal. E o que eu fui percebendo é que, assim, tinham certos vícios que existiam dentro da filosofia que também existiam nos debates religiosos, sabe? De você ter por exemplo, existe uma coisa na religião de você não ter uma posição bem definida, às vezes, sobre algumas coisas. E aí você não, você consegue se defender de qualquer ataque porque você não tem uma posição, uma interpretação bem definida do que você está dizendo. Isso acontece muito com interpretação bíblica, né, por exemplo, né?
A Bíblia, ela sempre vai estar certa porque sempre você vai mudando a interpretação Exato. dela e tal. Então, tinha isso na religião, eu tinha uma certa ojeriza por isso, né? Eu buscava uma certa precisão, uma certa clareza, né? E eu percebi que existia isso também um pouco na filosofia, né? Tem alguns filósofos que são tratados quase como se as obras deles fossem bíblicas, né? Tipo, eu lembro de uma vez que eu entrei na UERJ, né? Eu entrei na UERJ em 2016 para fazer filosofia. Aí a gente pegou uma greve e eu encontrei acho que era um grupo de estudos, alguma coisa assim, que a gente foi estudar Foucault. Aí o Foucault, ele dizia uma coisa assim que era claramente errada, sabe? Claramente equivocada, tipo, não tinha sentido nenhum aquilo que ele estava dizendo. Se não me engano, era tipo que a repressão sexual, em qualquer sentido de repressão sexual, só passou a existir no século XVII. Ele falava uma coisa assim. E eu, meu Deus, mas que absurdo, só no século XVII que passou a existir isso? Em qualquer sentido, não é nem um sentido particular, em qualquer sentido. Enfim. E aí eu questionei, pô, mano, isso daqui não tá errado? E eu percebi que as pessoas, elas tinham, tipo, elas ficavam cheias de dedos, né, pra dizer se, ah, não, Foucault tá errado, ou isso daqui não tá sendo bem defendido. Sabe, quase como se eles estivessem lendo um, a verdade revelada através das palavras daquele autor ali. Quase como se fosse uma coisa bíblica, né? E eu saí da religião um pouco porque eu não gostava disso, né? Dessa coisa dela conseguir fugir de tudo e de ter essa coisa das verdades reveladas ou coisas inquestionáveis, e eu acabei encontrando isso na filosofia também. Tinham autores que eram quase canônicos, não dava para você questionar, não dava para você dizer, ah, não, essa tese está errada, essa tese está certa. Sempre tem uma interpretação possível de tirar do autor que vai salvar ele de dizer que ele está errado, que ele está certo, né? Se o autor fala uma besteira, é você que não está entendendo direito, igual se você lê alguma coisa estranha na Bíblia, é você que não está entendendo direito. Então, nesse sentido, eu vi, né, em algum momento eu acabei me deparando com a filosofia analítica, que ela tinha uma busca por uma precisão maior, né? Uma precisão, uma clareza maior. E na filosofia analítica, existe uma cultura que não existe necessariamente na filosofia continental, que é de não tem problema você dizer que um autor está errado sobre alguma coisa, não tem problema você criticar uma tese de alguém, você dizer que a tese de alguém está errada. Na filosofia analítica, você encontra, por exemplo, um autor escrevendo um paper assim, por exemplo, Matheus Benítez está errado sobre isso. Ponto. E a pessoa publica o paper. Ou resposta a Matheus Benítez sobre tal assunto, né? Uma resposta clara e direta. Isso não é visto de uma maneira negativa, né? Como se fosse um ataque É pessoal. uma ofensa, né? Não, é visto tipo, não, na verdade, é uma honra você ser respondido num paper. É É, uma coisa vista como você tá tendo a honra de participar do debate público, sabe? Não é visto como se a pessoa se visse como melhor do que você, a pessoa tá dizendo que você é burra, não tem nada disso. Sabe, essa cultura de crítica e de debate público, ela existe um pouco mais na filosofia analítica do que eu percebi existindo em outras correntes filosóficas. Então, nesse sentido, a filosofia analítica ela estava mais alinhada com os meus valores, assim, e principalmente usar a lógica como uma ferramenta dentro da filosofia para você fugir de existirem teses que são inatacáveis ou autores que são inatacáveis, ou que são tratados como verdades reveladas. Não, você formaliza um argumento de um autor, estabelece uma interpretação, diz, ele está errado nessa tese ou nessa, ou é um argumento válido ou inválido, um argumento bom ou não, tem evidências para essa premissa, mas para essa outra não tem, sabe? É uma coisa muito mais clara, assim, os processos e tal. E tem uma coisa menos de encarar os autores como deuses, sabe? Tipo, não é bem assim. Embora no Brasil ainda tenha um pouco disso, né? Tem muitos analíticos, por exemplo, que hoje em dia estudam Wittgenstein, né? Tipo, uma grande parte deles começam estudando Wittgenstein, e aí depois eles começam a fazer o que se chama aqui de filosofia mais autoral, né? Que é você propor suas teses realmente, ou propor o que você acha que está certo ou errado sobre algum autor, em vez de ficar a vida inteira tentando interpretar um determinado autor. Eu sempre vi de uma maneira muito bizarra essa coisa da pessoa ficar a vida inteira estudando um determinado autor. Tipo, eu acho que, e aí talvez eu esteja sendo um pouco polêmico,
eu acho que não tem alguém que seja tão genial que vale a pena você ficar estudando a vida inteira sobre ele para tentar entender o que ele quis dizer. Provavelmente o que já tinha para entender você já entendeu e você tá tentando puxar mais alguma coisa ali, né? Tem autores geniais, por exemplo, o Einstein. Não, o Einstein o Einstein era um puta gênio. Mas na física a gente não fica a vida inteira tentando descobrir o que Einstein quis dizer com aquilo. Não, tá muito claro o que ele quis dizer. E eu acho que na filosofia também a gente deveria ter esse espírito, sabe? De buscar trabalhar mais os temas, focar mais nos temas do que nos autores. E esse é a grande jogada cultural aí que eu vejo existir na filosofia analítica e por isso eu me aproximei dela. Sim, aqui no Brasil tem muito forte a- essa cultura de especialistas em autor, né? Sim, A sim. pessoa fica a vida inteira estudando Nietzsche e se torna o maior Nietzscheano do Brasil, o maior Heideggeriano do Brasil, aí fica, parece que entra em coisa de ego, né? Vira uma espécie de seitas, né? A seita do Heideggerianos, a seita dos Nietzscheanos, Sim. Não enfim, sei se é uma questão de autoestima também, de repente, né? A gente sente que a gente não, de repente, não não é pode. bom o suficiente a ponto de É, produzir uma coisa própria, né? exato. Não Nos tem, resta ficar fazendo notas de rodapé para os outros é, filósofos. não tem problema nenhum você dizer que você é um filósofo, se você fez filosofia. Sim, sim. Tem gente que está há 70 anos trabalhando com isso e não se diz filósofo. É bizarro, bizarro. Como se os brasileiros fossem condenados a serem comentadores, né, e divulgadores. Não, sabe? A gente pode propor, por mais que às vezes a gente faça isso ou vá fazer isso de uma maneira ingênua ou equivocada, ainda assim é mais positivo do que ficar só comentando, sabe, o que o autor da canônico que tem edição dos Pensadores falou há 300 anos atrás. Sim, sim. Tem uma coisa que eu acho que é uma ideia, talvez, de que você. Uma expectativa de que vai ser assim: você vai ficar estudando um autor por muito tempo, aí vai chegar um momento que você vai estar preparado para propor as suas próprias ideias. Né? Eu já vi várias pessoas tentando fazer isso, e em geral, quando elas vão propor as próprias ideias, elas não sabem fazer isso. Por que que elas não sabem? Porque elas não treinaram isso, elas estavam treinando interpretação de autor. Se você quer propor ideias boas, você vai começando propondo ideias ruins, né? Você vai começar propondo argumentos ruins, elaborando as coisas de maneira ruim, né? E aí, com o tempo, você vai melhorando, né? Não dá pra esperar que do nada você vai começar a fazer outra coisa e vai começar super bem. Sim. E filosofia é muito difícil. Então, mesmo se a sua ideia for ruim, pode ter certeza que assim, não vai ser a única ideia ruim sendo proposta, sabe? É, porque são os temas mais difíceis que tem, né? E vamos falar sobre um deles hoje, né? Pelo menos, que é a questão das intuições, de onde vêm as intuições, né? A origem do conhecimento. Mas antes, ainda na filosofia e argumentação, como é que você enxerga essa questão do ensino da argumentação e da lógica nos cursos de filosofia? A impressão que parece que o foco já vem das instituições mesmo em história da filosofia do que realmente lógica e argumentação. Então, é, na UFRJ, por exemplo, eu acho que talvez seja a única universidade que é assim. Você pode escolher todas as matérias que você faz em filosofia, qualquer uma, né? Você tem que fazer, tem um número que você tem que fazer, mas você pode escolher qualquer uma. Exceto a matéria de lógica. Lógica é obrigatória que você faça e as outras você que decide, né? Não tem aquele negócio de que, no primeiro semestre são tais e tais matérias, não tem uma regrinha assim, né? Nem tô levando em conta se isso é bom ou se isso é ruim, mas o ponto é que eles consideram que lógica é obrigatório. E provavelmente todos os cursos de filosofia têm isso em comum, né? De lógica ser uma matéria obrigatória. E existe um grande impacto, assim, quando as pessoas entram no curso de filosofia, que elas têm que estudar lógica, e elas não entendem por que que elas estão estudando lógica. E eu entendo muito bem essas pessoas, porque realmente tem várias coisas ali que as pessoas não mostram como é que você usa aquilo e aplica dentro da filosofia. Eles mostram lógica do mesmo jeito que você mostra. É tipo você mostrar matemática para um físico, mas não explicar como é que ele aplica aquilo ali na física, né? Dar exemplos na física, trabalhar com aqueles cálculos na física, né? Você tem A e B e onde é que eles se encontram? Ok, mas se fossem dois carros, aí seria como? É meio que esse o ponto
do físico, né? E na filosofia existe a mesma coisa. As pessoas ensinando lógica de uma maneira muito técnica, mas sem explicar como é que você usa aquele conhecimento da lógica para aplicar na filosofia. É bizarro porque, assim, em vários momentos dá para você dar exemplos de filosofia, dá para você dar exemplos voltados para temas da filosofia, mas muitos professores preferem falar de, sei lá, tem um caso clássico, né, do peixe, do gato. Ah, todo Não peixe é de um tudo detalhe, gato. né? É É, sempre. todo. Sim, é uns exemplos assim que, que eu vou raciocinar com peixe, com gato na minha vida, meu Deus. Dá exemplo da filosofia mesmo, né? Dá um exemplo de uma tese filosófica, um de Epicuro, né? O problema do mal. Ele consegue ser formalizado dentro de uma estrutura lógica, e aí você decide ali, você descobre qual premissa é falsa, se alguma premissa é falsa ou não é. Né? O Agostinho, por exemplo, propõe que o mal não existe, é uma premissa que seria falsa dentro desse argumento. Mas isso sequer é tratado às vezes. E eu acho isso meio bizarro, né? Porque, enfim, você deveria saber como é que você usa aquela lógica ali para a filosofia. Tem outro ponto que realmente talvez esteja, esteja um pouco além, que é, eu acho que as pessoas deveriam aprender também um pouco de retórica, realmente, né? Porque é realmente quando você vai aplicar aquilo ali na tua vida, na vida real e tal. Então, na filosofia, existem vários tipos de debate que você pode tratar, né? Vários tipos de debate. Existem debates que não são exatamente debates acadêmicos, né? São mais debates de negociação. Então, por exemplo, quando os políticos eles estão debatendo sobre uma lei, é um debate de negociação, né? Eles não estão interessados na verdade necessariamente, eles estão interessados em negociar sobre os interesses deles, né? Ah, mas vai prejudicar tal pessoa, vai prejudicar tal coisa. Você não espera que o político vá falar uma coisa que vai prejudicar ele próprio. Porque é um debate de negociação. É como se você fosse comprar uma empresa, por exemplo. Você vai fazer o teu pitch lá, né, para os empresários, e aí é um debate de negociação. Ninguém espera que você saia listando todos os defeitos da sua empresa, né? Nem nada assim. E às vezes olham esses debates como se fossem debates acadêmicos ou debates investigativos, mas não são exatamente isso. Isso você consegue descobrir um pouco na retórica ou na lógica informal, né? Na lógica informal tem bastante material sobre isso, né? E também tem debates que são debates persuasivos, né? Que visam a persuasão, que talvez seja o tipo de debate que acontecia na Grécia Antiga, lá com Sócrates e seus interlocutores, né? Ele tentava persuadir o outro de que ele não sabia de nada, né? Ele tentava fazer o outro parecer um trouxa, no fim das contas. O cara ficava perdidinho e depois queria matar o Sócrates, né? No fim das contas acabou morrendo mesmo. Enfim. E tem os debates mais investigativos, que são os debates em que não é qualquer premissa que pode entrar, que não é necessariamente a persuasão que a gente está propondo, que são os debates que acontecem, por exemplo, entre acadêmicos, né? Entre periódicos acadêmicos, né? Você não está necessariamente tentando convencer o outro de alguma coisa, você não está necessariamente propondo uma tese que é sua. Você pode estar propondo, tem esse argumento aqui a favor da existência de Deus que eu pensei, ó. Esse argumento, não sei o quê, não sei se é bom ou não, se está certo ou não. É um argumento aí, vocês podem avaliá-lo, né? Uma pessoa que faz isso é o Kripke, por exemplo, ele propõe um argumento a favor do dualismo cartesiano, né? Sobre o corpo ser separado da mente e tal. E ele diz, pô, não sei, não sou dualista, não sei nada sobre isso, mas aqui é um argumento que poderia se seguir aqui de algumas coisas que eu estava propondo. Né? Nesse sentido, ele não está tentando persuadir alguém de alguma coisa, ele só está enriquecendo o debate de alguma forma, né? Outro que talvez tenha feito isso foi o Robert Nozick, né? Ele escreve um livro lá em que ele propõe várias coisas, aí as pessoas foram perguntar para ele depois, né? Mas e esse argumento aqui, essa coisa aqui? Gente, é um livro que eu propus mais para o debate mesmo, para enriquecer o debate. Eu não necessariamente defendo todas as coisas, as teses que eu coloquei ali. E nesse sentido, eu entendo que a filosofia talvez ganhasse mais, assim, se a gente fosse um pouco desprendido em Sim. relação às proposições e tal. Mas aí, para você fazer isso, você tem que entender quais tipos de debate existem, quais são as formas de debate nas quais você pode se entrar, né, e tal. Outra coisa muito importante para a filosofia são definições, né? A gente define, a gente faz definições o tempo inteiro.
E para você saber definir, né, para saber definir bem, você precisa saber quais são os tipos de definições que existem. Essa é uma coisa que às vezes sequer é tratada, né, em cursos de lógica, né, na filosofia, embora seja uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro tentando encontrar definições. E não explicam, qual é a estrutura de uma definição, tem o defined, tem o definindo, acabam não explicando todas essas coisas que são super importantes, né, para a prática filosófica. Ou o que que é uma definição nominal, uma definição real, né? Qual é a definição que o filósofo está buscando, quais são os objetivos de uma definição, né? O que que faz uma definição ser completa ou não, o que que faz uma definição ser clara ou não, prolixa ou não, enfim. Esse é o tipo de coisa que às vezes não é tratado no curso de lógica, mas que talvez devesse ser tratado. Ou pelo menos deveria ter uma matéria em que a gente estuda aí, sei lá, matéria de metodologia filosófica. A gente vai aprender esses métodos da filosofia e tal. Mas não, acaba não tendo isso na filosofia. E quando tem, a gente aprende, sei lá, como é que é? ABNT, né? É, Regras da ABNT. Às vezes aprende mal, inclusive, aprende umas coisas que estão desatualizadas, né? que é Ou, mais formatação, né, do que... sim, sim. É umas questões técnicas que, no fim das contas, daqui a uns 5 anos vai mudar. Aliás, no ano que vem, por exemplo, o Qualis, né? Sabe, o Qualis. Não vai ter mais Qualis, vai ser outros critérios para eles avaliarem se os artigos são bons ou não. Parece que são 3 etapas e tal. E Hum. aí eles vão avaliar, em vez de avaliar as revistas, eles vão avaliar os artigos, né? Então vai ser uma coisa completamente diferente. E o essencial e o atemporal e o eterno, que são os métodos, né, filosóficos, a gente acaba não aprendendo, assim. E eu sinto que é porque os próprios filósofos não sabem, os professores não sabem muito bem sobre esses temas, sabe? Eles Sim. não têm esse domínio e tudo mais. Eu já tentei fazer dentro da universidade algumas discussões sobre isso, né, trazer uns professores para falar sobre o tema. E assim, dava para perceber que eles não estavam dominando completamente o assunto, sabe? Eles puxavam para pesquisa deles, mas eles mesmos não sabiam explicar Ah, muito bem os métodos. E é uma coisa que quando você entra, por exemplo, no curso de psicologia, putz, tem matérias e matérias sobre metodologia, né? O que que é metodologia quantitativa, qualitativa, como é que você analisa um dado, como é que você descobre que um artigo tem uma qualidade ou não tem, como é que você publica, como é que você avalia o que que é uma meta-análise, o que que é uma review sistemático. Putz, isso super tem em outras áreas, mas na filosofia a gente fica meio, né? De repente, porque as pessoas encaram que filosofia não seja tão importante assim. Mas talvez ela não seja tão importante porque a gente não tem esse aparato metodológico todo, é. né? Então Eu cria acho que uma profecia autorrealizável, de repente. uma, um problema está relacionado ao outro, né? Porque parece que você está tentando colocar comentadores de filósofos para argumentar, né? Sim, sim, sim. Eles puxam para as suas teses. O cara ele só escreveu sobre Kant a vida inteira e você bota um debate, né? Sei lá, sobre ética e que não é necessariamente a terminologia kantiana, né? Não vai se dar nas bases kantianas o debate. Então, como é que ele vai se virar, né? Então, Sim. como é que foi Tem, essa tem, experiência aí? Eu já vi você falando sobre isso, de trazer professores, fazer mesas e não dar muito certo. eu já tentei fazer isso várias vezes. Muitas e muitas vezes. Tem vez que dá certo, porque tem algum professor ali que é insuportável igual a mim, e ele atiça os outros, sabe? Ele Sempre tá faz isso. preocupado em estimular o debate e tudo mais. Aí dava certo, né? Teve uma professora, por exemplo, a Raquel Nigro, talvez tu conheça ela. Pois eu fiz uma mesa com ela e foi super enriquecedora, porque ela, mano, Levava pra discórdia. ela não ficava com aquela conversinha de comadre, sabe? Aham, de todo mundo concordando sempre. Todo mundo, mas veja bem, temos que ver essa questão, né? Não, e ela fazia de um jeito educado e tal. Mas eu até entendo quem não faz isso, porque várias vezes em que eu tentei ser mais propositivo com relação a isso, putz, as pessoas viam super mal, né? Como assim você tá dizendo na frente de todo mundo que a minha Reprovado. tese é equivocada? Teve uma vez que eu questionei uma professora sobre. Tipo, ela estava dizendo sobre que os veganos deveriam fazer analogia entre o Holocausto e a questão dos animais, né, da indústria animal. A questão era essa. E aí eu tinha lido um texto de um filósofo e tal, e ele disse que, na verdade, sendo essa analogia boa ou não, a gente não deveria fazer essa analogia,
porque pegaria muito mal, as pessoas entenderiam mal e afastaria as pessoas da causa vegana. Seria um negócio assim, né? Enfim, aí eu fiquei. Tem essas duas pessoas, né? Com teses opostas. Aí eu perguntei para a professora. Bai, quais são as evidências, né, que você tem de que isso vai ser eficiente, que isso vai funcionar, que a gente deveria fazer isso? Tem alguma evidência aí que desempate nessa briga? E ela, não tem. Não tenho nenhuma evidência. Eu falei, ué, mas por que que a gente deveria falar isso então? Ah, porque as pessoas ficam chocadas. É só isso? É só pra causar? Você só quer causar? E aí ficou aquela situação estranha, assim, sei lá, um clima de animosidade horrível, né? Enfim, mas porque as pessoas. Isso é uma coisa bizarra que eu descobri quando eu entrei na academia. Muitas pessoas encaram críticas como se fossem ataques pessoais, Exato. né? E às vezes nem é uma crítica, às vezes é só uma pergunta realmente, mas elas encaram como ataques pessoais. Sim. E não tem muito incentivo para que essa crítica aconteça realmente, né? Incentivo acadêmico para que essa crítica aconteça. O filósofo, ele tá satisfeito naquela condição dele de não necessariamente receber crítica, não necessariamente dialogar com seus pares e tudo mais. E fica aquele acordo, sabe, de Sim. aquela guerra fria, que ninguém, ninguém ataca ninguém, porque no fim das contas todo mundo vai se beneficiar com isso, né? Ninguém vai ficar mal na fita. E aí, enfim, às vezes eu fazia essa coisa de advogado do diabo, mas enfim, eu parei um pouco pra não ser cancelado. Você fez isso na SAF desse ano, né? Às vezes que eu vi, você tava lá nos debates, dando, né? Botando um pouco de Tava. lenha e tal, pra Então, às poder falar vezes, mais, explicar melhor. às vezes não tem problema, às vezes dá bom. A É, pessoa até acha ok, né? Às vezes não dá bom, às vezes a pessoa encara super mal. Porque mas às vezes foi a primeira vez que alguém fez alguém. realmente uma questão, tipo, por que que eu deveria Nossa, que aceitar isso? inconveniente, quem esse cara pensa que é? Né? Mas olha, nos outros países, pelo menos, tem muito. A gente vê os filósofos analíticos do mundo anglófono. Toda hora eles estão debatendo publicamente e falando que o outro está errado. Parece que tem a ver com uma questão cultural, em alguma medida, né? De que Sim, sim. aqui a gente enxerga como se fosse ofensa. Dizer que para uma pessoa que ela está errada nisso, naquilo, né? Mas não sei, quem sabe isso mude, né? Com o tempo agora, com mais debates, enfim. Mas Talvez o primeiro passo para mudar isso seja as pessoas da filosofia mesmo começarem a responder umas às outras em artigos, sabe? Porque o que a gente faz muito quando a gente vai responder, a gente responde um gringo, né? é, Um cara que escreveu um livro lá fora, que já é famoso e tal. Mas assim, pega um artigo de um par teu, de uma pessoa da pós-graduação que você faz, lê, escreve uma resposta, um comentário, uma adição ou alguma coisa, e aí promove o debate com essa pessoa mesmo, né? Não teria problema acontecer isso. É que a gente acaba se fixando muito na filosofia que é produzida lá fora e esquece de fomentar a cena nacional mesmo, né? sim. Inclusive, eu escrevi um artigo, né, com outra pessoa respondendo o professor e tal, e ele encarou super de boa, assim, na verdade, ele até ajudou a gente em algumas coisas, né, para entender uma tese, o que que ele disse ou não sobre alguma coisa, sabe, talvez isso devesse ser mais incentivado, assim, na academia, sabe, um aluno respondeu o outro, um escreve um artigo, um responde o outro em seguida, sabe? Tem umas iniciativas assim, né? Tem uma revista de filosofia autoral que está tentando fazer isso, né? Então pede para um defender que, por exemplo, um defende que a mente não é o cérebro e o outro defende que a mente é o cérebro, né? Eu vi esse debate acontecendo aí. Mas assim, é uma coisa que tem que ser mais estimulada para que tenha mais, enfim, a gente tem uma cultura filosófica mais rica, realmente. Sim. Não sei se eu fugi muito do assunto. Não, não, tá tudo fazendo parte. Você costuma explicar de maneira bastante breve e precisa algumas coisas que muita gente não conhece da parte da lógica mesmo. Quando a gente tinha aquele grupo de estudos, eu notei isso. Eu acho que seria legal se você falasse um pouco sobre os tipos de argumento também. Indutivo, dedutivo, abdutivo, enfim. Se você puder ilustrar com alguns exemplos, só para o pessoal saber como a lógica pode ser aplicada na filosofia, sabe? Claro, claro. Então, um argumento dedutivo é um argumento que ele
é não ampliativo. A gente chama assim, né? Porque tudo que você diz na conclusão já está, de alguma forma, contido nas premissas, de alguma maneira, né? O que o argumento dedutivo faz é um pouco esclarecer ou retirar das premissas e colocar ali na conclusão de alguma forma, né? Então, nesse sentido, o argumento dedutivo ele pode ser até um pouco redundante, às vezes, né? As pessoas consideram. Enfim, ele é válido, né? A gente diz que ele é um argumento válido, né? Dedutivamente válido, quando se as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira, ok? Então, a gente considera que esse é um argumento dedutivamente válido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí para te alfinetar, Benítez. Ó. Se a ética é objetiva, Deus existe. A ética é objetiva, logo Deus existe. Né? Esse seria um argumento dedutivo aí a favor Válido. da existência de Deus. Vários filósofos devem ter defendido isso aí ao longo da história, né? Válido. Verdadeiro? Válido? Pois é. Daí a gente, ok, considera que ele é válido porque se as premissas forem verdadeiras, né? A conclusão tem que ser verdadeira, né? As premissas, elas são o que sustenta a conclusão, né? São o que leva à conclusão. E nesse sentido, você teria aí uma relação de apoio em que existe uma garantia, né? Supondo que as premissas sejam verdadeiras, né? Então, premissas sendo verdadeiras, está garantido que a conclusão também vai ser. Então, a forma de você atacar esse argumento é você mostrar que as premissas são falsas, né? A única forma. Ou que, sei lá, as premissas são sem sentido, é outra possibilidade também, né? Em todo caso, você mostraria que elas não são verdadeiras. Seria esse o ponto. Ok? Por exemplo, tem o argumento do Epicuro, né? Se Deus existe, o mal não existe. O mal existe, logo Deus não existe. Né? Seria o argumento do paradoxo de Epicuro. O argumento que estaria por trás dele. Então, esse é outro argumento, né? Se Deus existe, o mal não existe. Tem gente que nega essa premissa, diz que as duas coisas podem coexistir, né? O mal e Deus. Ou você pode negar também que o mal exista, né? Que é o que o Santo Agostinho faz. Ele nega que o mal existe, lá ele elabora os argumentos dele para negar essa premissa. Enfim, de qualquer forma, você teria que negar uma das duas premissas para você mostrar que o argumento não é bom, né? Pela forma lógica, a forma lógica dele tá ok. Ok. Já o argumento indutivo, né? Que é outro tipo de argumento, é um argumento ampliativo. Ampliativo no sentido de que a conclusão vai além do que é colocado nas premissas, ok? Então, se as premissas são verdadeiras, a conclusão provavelmente é verdadeira. Então, a gente entra numa questão de probabilidade aí. É o caso de entrevistas, né? Quando a gente faz uma entrevista para saber se as pessoas vão votar em tal candidato ou em outro candidato, né? Então, 80% das pessoas disseram que vão votar no Nunes, né? Que venceu aí. Então, provavelmente 80% das pessoas da população em geral vão votar no Nunes. Então, as premissas são sobre as pessoas da entrevista e a conclusão é sobre a população em geral. Então, tem uma certa extrapolação aí que acontece das premissas com relação à conclusão. A filosofia utiliza argumentos indutivos? Utiliza menos do que a ciência, mas utiliza. Né? É o caso dos argumentos por analogia, por exemplo. Os argumentos por analogia talvez entrem aí como tipo de argumento que os filósofos utilizam. Então, por exemplo, o ser humano tem, tem direito à vida, né? Os animais são parecidos com o ser humano, né? Então, os animais também têm direito à vida. Seria um argumento por analogia, né? Tem como as premissas serem verdadeiras e a conclusão não ser, ok? Mas aí é uma questão de probabilidade, né? Você teria que mostrar outras premissas, né? Outras evidências que fossem contra essa analogia entre os animais e o ser humano, né? Você teria que dizer, mas os animais não têm alma, os animais não têm racionalidade, os animais, enfim, você teria que apelar para outras coisas para mostrar que esse argumento é ruim. Então, nesse sentido, teria essa diferença entre esses dois tipos de argumento aí, entre o dedutivo e o indutivo. E tem talvez um terceiro tipo de argumento, que é o argumento abdutivo, que basicamente é o que a gente chama também de inferência da melhor explicação, né? Então, você vai para uma cena do crime, aí você encontra lá várias evidências dentro da cena do crime e você conclui que tal pessoa é o assassino, né? Então, no argumento abdutivo, que tal pessoa é o assassino é a melhor explicação dadas essas premissas que você tem, essas evidências que você tem, né? É um pouquinho diferente do argumento indutivo, mas ainda é um argumento probabilístico, né? Então, nesse sentido, tem uma discussão sobre até que ponto o argumento abdutivo pode ser formalizado ou não. Existe uma ampla discussão sobre isso dentro da lógica e tal.
Mas enfim, mas existem pelo menos aí esses três tipos de argumentos, que são... Mas o que você vai encontrar em geral num livro de lógica são os argumentos dedutivos, né? Principalmente as provas de validade, né? Tem a dedução natural, tem o tabuleiro semântico, tem aquela caixinha, como é que é o Bela nome? de verdade. Isso, tabela de verdade, enfim, os métodos de prova que você vai descobrir ali. Mas, enfim, tudo aquilo de alguma forma se aplica dentro da filosofia. No fim das contas, o que um filósofo precisa utilizar no dia a dia dele não é nada muito, muito elaborado, assim. A menos que ele trabalhe realmente com lógica, né? Tipo, filosofia da lógica. Aí, realmente, ele vai ter que utilizar um aparato maior. Mas, assim, a maior parte dos filósofos não precisa saber muito de lógica, né? Ele precisa saber aplicar o conhecimento básico da lógica aí, por exemplo, dedução natural, ou um pouquinho de argumentos por analogia, um pouquinho de indução, aplicar aquilo para argumentos filosóficos. Ele precisa ser especialista nisso, né? Não tanto em saber provar o teorema tal, ele não precisa necessariamente entrar nesse mérito, né? Seria quase como um engenheiro, por exemplo. O engenheiro ele não precisa saber provar um teorema, não. Ele precisa saber utilizar aquelas ferramentas ali da matemática para construir o prédio dele. Então seria mais ou menos assim que o filósofo faria. Sim. Você, até quando você entra para faz uma transição assim, isso não acontece com muita gente, né? Mas no meu caso, de ter feito um mestrado na filosofia continental e depois ir para a filosofia analítica, eu fui com um pouco de medo, achando que eu ia ter que, sabe, fazer cálculos, e cálculos e cálculos proposicionais e tal, mas não é isso na prática, assim, para Não. você não, eu fiz um curso de filosofia da lógica com o Merlucci, que é o meu orientador, e caramba, a gente ficou vendo ali muita coisa que para você já é um pouco mais leve, que já está há anos eu vendo isso, mas a gente viu muita coisa pesada assim de métodos de prova alternativos, sabe? Cenários contrafactuais. E aí era basicamente linguagem artificial, assim, um quadro gigante de linguagem artificial, linguagem objeto, né? Mas aí na hora de escrever a tese, de escrever os argumentos, não precisa disso tudo também. Então Sim, sim. não é para assustar, né, as pessoas que acham que você vai virar, sei lá, um matemático. Não vai virar um matemático. Mas olha, o quanto que você acredita na eficácia de debates, em Na geral? eficácia de debate? É, Bah, sobre debates em geral, por exemplo, vamos pegar o caso dos debates políticos, né? Os debates políticos, teoricamente, eles seriam eficazes para converter votos, né? Muita gente propõe essa hipótese aí. Mas já foram feitas meta-análises sobre debates políticos, né, em vários países do mundo, analisando resultados pós-debates, antes do debate, se teve crescimento, se não teve. E a verdade é que os debates políticos, eles não são decisivos, né? Os debates políticos, eles têm pouquíssima influência, assim, sobre o voto das pessoas. O que funciona mais são estratégias de campanha mesmo, tipo, relacionadas à pré-campanha, né? Nesse sentido, funciona mais do que o debate político. O que o debate político é muito bom em fazer é em te apresentar ideias, de apresentar argumentos, né? Então as pessoas é meio que um consenso sobre debate político que se você vê um debate político, você sai sabendo mais sobre o teu candidato. Provavelmente tu não vai mudar o candidato, mas tu vai saber mais sobre as propostas, né? E nesse sentido, eu acho que esse é o principal ponto dos debates, assim, tipo, a Glenda debate bastante, né? Ela já foi em vários podcasts para debater. Em geral, eu ajudo ela a formular os argumentos, a fazer, a mapear ali o que é que ela pode falar, o que é que não pode. E assim, o principal que a gente tem em mente é que cada debate, cada tipo de debate, ele tem objetivos em particular, né, relacionados a ele. E debates públicos, o objetivo ali não é exatamente buscar a verdade ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque ele é um debate público. A questão é, você está falando principalmente para o público, né? Você tá, por exemplo, você pode estar se vendendo como um intelectual, você pode estar querendo divulgar um curso teu, você pode estar querendo mostrar que existem argumentos do outro lado, né? Dificilmente a pessoa sai convencida logo após um debate, né? Talvez ela saia depois de muito tempo, depois de muitos anos.
Mas a eficácia do debate, assim, de você viu uma pessoa debatendo, você mudou de ideia, realmente isso eu sou muito cético com relação a isso. Isso provavelmente não vai acontecer. O que acontece é aquele processo, né, de migalha em migalha, você vai. O debate é muito bom para a pessoa conhecer que existe outro lado, porque hoje em dia a gente entra nessa dificuldade, né? Porque existem as bolhas, né? As bolhas da internet. E o debate é um bom quebrador de bolha, que ele pega duas bolhas diferentes e une ali para assistir o debate. Né? Então, quando você debate com uma pessoa muito diferente de você, você faz pessoas que nunca te ouviriam passarem a te ouvir. Né? O caso de um ateu debatendo com um cristão. Né? Os ateus só ouvem ateus, os cristãos só ouvem cristãos, e o debate entre os dois, o ateu vai ouvir o cristão vai ouvir o ateu. Então, é uma oportunidade para os dois lados se ouvirem, ali no fim das contas. Eu acredito muito mais na função educacional dos debates. Os debates como uma ferramenta educativa, né? Então, o debate, por exemplo, quando a Irlanda vai debater, a gente sempre combina ou tenta encontrar umas formas de dela explicar conceitos para as pessoas que elas não têm acesso, normalmente, né? Então, por exemplo, explicar o que é uma meta-análise, explicar o que é um viés de disponibilidade, né? Então, a pessoa comete uma ela fala assim, eu não vejo por aí tal e tal coisa. Ou ela fala, a violência está aumentando, é só você ver a televisão. Usa algum argumento desse tipo. Daí a gente encontra uma forma de utilizar isso para explicar o que é o viés de disponibilidade, né? Que é a nossa tendência de achar que uma coisa é muito frequente só porque a gente lembra dela muito facilmente. Né? É um tipo de viés que acontece muito facilmente pra gente, né? Que está associada à falácia da generalização apressada, né? Que a gente generaliza a partir desses poucos casos que a gente consegue lembrar. Então, por exemplo, as pessoas pensam que as universidades são tomadas por esquerdistas, né? Mas se você for analisar os dados, você vai perceber que, na verdade, a esquerda não é. Ela é menor do que a direita dentro das universidades. A esquerda é 20%, a direita é 30%. E a maior parte é de indecisos, pessoas que não são nem de direita nem de esquerda. Só que, claro, né, as pessoas veem aquela, já viu a bunda lá na universidade, eu não sei o quê, pensa que a universidade é só aquilo, né? Porque é óbvio, é o que ela vai lembrar, né? A pessoa vai lembrar de uma palestra? Não, ela vai lembrar da bunda voando lá, enfim. E aí a gente utiliza o debate para explicar essas ferramentas de pensamento crítico. Então, o que que faz as pessoas mudarem de ideia, principalmente o que que faz as pessoas não caírem em teoria da conspiração, que é o nosso principal objetivo, né? Fazer as pessoas terem um pensamento menos conspiratório, elas terem ferramentas de pensamento crítico, elas saberem o que é uma falácia, o que é um viés, quais são os viéses que existem, quais tipos de argumentos são bons, quais tipos de argumentos são ruins. É você apresentar suas ferramentas para elas, né? Independentemente dela concordar com você ou não, o importante é que ela tenha as ferramentas para chegar às próprias conclusões sozinha, né? Existe muito, assim, talvez você tenha reparado isso no teu canal, existe muita gente que tá do teu lado, mas os argumentos dela são horríveis, né? Ela argumenta pessimamente. E essa pessoa, assim, o ideal seria se ela chegasse no teu lado com as melhores ferramentas, né? Porque essa pessoa realmente, para ela mudar de lado é muito fácil, porque ela realmente ela chegou no teu lado por acaso, né? Não foi pelos melhores argumentos, pelas melhores evidências, pela melhor avaliação dos fatos. Então a gente quer, independentemente da posição que a pessoa chegue no final das contas, que ela tenha as melhores ferramentas para avaliar a realidade. A gente encontra dentro do debate uma maneira de apresentar isso para as pessoas, né? Eu acho que esse é a nosso principal objetivo ali, assim. Agora, o debate que busca a verdade, realmente, esses são os debates acadêmicos, né? Que são os que acontecem entre papers e tal. Eu não acho que seja muito a função de um debate público, né? Até porque o debate é público. E o ego está ali em jogo, as pessoas estão torcendo, tem a lacrada ou não sei o quê. Você tem que fazer, às vezes, uma entonação, ou dar um exemplo, ou fazer algum momento engraçado para que aquele debate chegue em mais pessoas, porque se for uma coisa muito morna, ninguém assiste. Então, É, às vezes, esse debate público, realmente, ele não tem os mesmos objetivos de um debate acadêmico. São tipos de debate muito diferentes, assim. sim, você aí entra a questão da persuasão, né, com mais força, a retórica, o quanto que isso se torna indispensável, né, em alguma medida, para você Sim. conseguir manter um debate público, né, Tem, sustentável. por exemplo, às vezes a gente tem um exemplo muito bom, mas a gente sabe.
que a outra pessoa vai conseguir ridicularizar o som que a palavra faz, né? Tipo, a pessoa vai, sei lá, se tem um exemplo com ornitorrinco. A palavra ornitorrinco, ela passa muita pouca credibilidade. Vamos encontrar outro exemplo com outra palavra, que é muito fácil de ridicularizar isso. Então a gente vai encontrando uma maneira de equilibrar, sabe? Você dá bons argumentos, mas ao mesmo tempo não ser facilmente ridicularizável. Porque isso acontece de fato, né? Às vezes a pessoa ridiculariza uma grande verdade só porque tem uma palavra engraçada, um som engraçado. Ou dá pra a pessoa distorcer facilmente o teu argumento, isso acontece muitas das vezes, né? Enfim. É, e é importante, como exercício, buscar fazer uma análise do que, nos debates que a gente vê, o que que as pessoas estão usando, né? Consciente ou inconscientemente. Porque muita gente que vê debate vai com essa atitude de que é uma expressão de sentimentos políticos, né, favoráveis ao determinado clube, né, que faz parte, digamos assim, determinada bolha. E aí quem expressar mais alto, quem parece que ganha, né, quem xingar melhor, enfim, quem ridicularizar melhor, É, mas quem lacrar mais, né? lacra mais. E não é isso. A gente pode começar a analisar os debates. Qual argumento que essa pessoa usou? Esse argumento é válido, não é, né? Sim, sim. Mas pensa, até os debates, eu acho que esses debates sensacionalistas, é tipo o do Super Pop, por exemplo, às vezes ele é o início para a pessoa começar a se interessar por um debate mais aprofundado, né? Pô, eu acho que o primeiro debate religioso que eu vi foi o do, sei lá, eu era criança, eu vi o Daniel Sotomayor, lembra desse Daniel Sotomayor? Sotomayor, sei lá, no Super Pop debatendo com um padre, sei lá. Mano, era um debate ridículo, mas a primeira vez que caraca, tem debates, tem argumentos, tem coisas sobre isso. A maioria das pessoas sequer sabe, às vezes, que existe esse tipo de coisa, né? Então é uma introdução para o público geral, para aí a pessoa cair nesse funil de debates e chegar lá nas falácias, nos vieses, nos argumentos, até ela chegar no livro de lógica, talvez seja uma boa introdução, né? Então tem um debate mais sensacionalista, mais o programa do Ratinho e tal. Talvez esse seja uma boa introdução, ou uma É, introdução possível é para esses possível, debates mais técnicos e mais bem acabados e tal. sim. E, entretanto, a argumentação não é tudo, né? Quando a gente está falando de filosofia e conhecimento. Existe uma coisa chamada intuição. Já ouviu falar nisso? Já, já. Eu já tive uma intuição sobre isso. O que que você acha que é uma intuição? Ok. Então eu acho que a pergunta do teu doutorado, né? O meu é sobre as intuições éticas, né? Aí, mas Ah, eu tô então. perguntando intuição em Então geral. entra em alguma intuição. Então já vou dar um spoiler aí para você. Daí, a intuição, né? Eu estudei intuições por muito tempo, assim. E, na verdade, foi porque eu via as intuições como uma maneira de salvar a filosofia de alguns problemas, né? Principalmente o problema do regresso epistêmico, né? Então, existe o problema, que é o problema de você... Por exemplo, eu defendo uma determinada alegação, eu defendo que ela é verdadeira. Para isso, para defender que ela é verdadeira, eu vou ter que apelar para outras alegações, né? E aí essas outras alegações, eu vou ter que ir para outras e outras e outras e outras. Enfim, aí eu vou regredindo no meu regresso de razões, né? Digo, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Até que chega um momento em que eu tenho alegações que simplesmente parecem verdadeiras, elas parecem óbvias. Elas simplesmente parecem ser o caso, né? E a questão é, por que que eu deveria acreditar nessas alegações, né? Eu não posso utilizar as próprias alegações, essas alegações básicas, para sustentar elas próprias, porque isso seria circular, e a gente quer evitar a circularidade. Eu não posso parar arbitrariamente nessas alegações, porque isso também seria irracional, né? Se eu posso parar nessas, por que eu não paro em outras? Então, também entraria outro problema aí. Daí, a questão é, o que que você faz, então, com as alegações básicas? Como é que você chega nelas? E a saída da filosofia, de muitos filósofos, é dizer que essas alegações básicas você sustenta por meio das suas intuições, né? Você simplesmente intui que elas são verdadeiras, né? Que elas são um caso, e
por essa intuição tá baseada em um processo confiável ou algo do tipo, isso já seria suficiente para você utilizá-las como a base de sustentação do edifício do conhecimento, digamos assim. Então, seria mais ou menos por isso que eu comecei a estudar intuições. Mas aí a questão é que aí entra o problema, né? Por que que eu deveria confiar nessas intuições? O que que são essas intuições, afinal? Bem, a gente utiliza a palavra intuição em vários sentidos, né? Diferentes. Talvez seja uma das palavras com mais sentidos que tem. Então a gente fala, por exemplo, que o matemático intui que é impossível um quadrado ter 5 lados, né? Ah, o matemático intuiu isso. É muito comum na matemática falar que os axiomas são intuitivos ou não, ou esse teorema é intuitivo ou não, enfim. Ou um veterinário intui que torturar animais por diversão é errado, por exemplo. Ele tem essa intuição de que não deveria fazer isso. Ou um arqueólogo tem a intuição de que em tal local estão os tesouros escondidos, né? Ele pode ter essa intuição. Eu lembro do Indiana Jones, acho que é no primeiro filme dele, no final, tipo, eles abrem uma arca, né? A arca perdida, sei lá. A arca, né? A arca, né? É a arca. E aí, tipo, o Indiana Jones diz assim: fecha o olho. Aí ele fecha o olho, a mulher fecha o olho. Todo mundo que tava com o olho aberto morreu, né? Os nazistas lá morreram. Mas o Indiana Jones sobrevive. Então ele teve a intuição, ele por algum motivo, ele teve um instinto de que deveria fechar o olho naquele momento. E por isso ele sobreviveu. Então talvez seja um exemplo de intuição aí também. Enfim. Ou o pai, isso talvez seja bastante comum, né? O pai tem a intuição de que o filho é inocente de um crime, né? Ou que o assassino é tal pessoa, né? Eu sei que é tal pessoa, não sei explicar o porquê, mas eu sei que é tal pessoa. Ou o médico tem a intuição de que a pessoa está doente, mesmo que ela não tenha sintomas. Isso entraria também como intuição, né? O bombeiro tem a intuição de que o fogo vai se alastrar, e aí manda trazer mais bombeiros, e aí no final o fogo se alastra realmente, né? Ou no xadrez, o enxadrista tem a intuição de que tal movimento é bom, né? Fazer tal movimento de peça de xadrez vai ser bom para ele, mesmo que ele não saiba exatamente o porquê. Então, o que todos esses casos têm em comum, né, que a gente chama de intuição, é um feeling, né, uma sensação de que algo é verdade ou que algo vai acontecer ou algo do tipo, mas a gente não sabe explicar o porquê, né? Esse é o principal ponto. Você acha que alguma coisa é óbvia, alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe explicar o que está por trás disso. É quase como se você visse a verdade, sabe, diante de si, mas você não sabe de onde está vindo. É meio que seria essa a ideia da intuição, né? Os psicólogos, eles costumam fazer uma diferenciação entre sistema um e sistema 2, né? Que eles falam que o sistema um seria um sistema mais intuitivo que a nossa mente teria, e o sistema 2 seria o sistema mais racional mesmo, de estabelecimento de proposições e tal. Você pensa em cada coisa. Então, por exemplo, no sistema um você teria uma coisa mais inconsciente, mais fácil, mais rápida, automática ou intuitiva, né? Em outras palavras. Já o sistema 2 ele seria consciente, esforçoso, lento, você teria que ter atenção, seria uma coisa mais manual, sabe? Uma coisa mais esforçosa. Diferente de você simplesmente ver a proposição 2 mais 2 é igual a 4 e entender que aquilo ali é verdade, sabe? Seria uma coisa mais esforçosa. Você tem que chegar naquilo ali através de um argumento, de um raciocínio e tal. Então, nesse sentido, os psicólogos têm um trabalho sobre o que são intuições também dentro da visão deles, né? E aí a questão é que existem as intuições que os filósofos utilizam dentro da filosofia. E essas intuições, eu acho que dá para chamar de intuições filosóficas, né? Talvez seja o melhor nome para elas. Então, por exemplo, a intuição de que é impossível um quadrado com 5 lados, né? Uma intuição que o filósofo teria. Ou de que torturar animais por diversão é errado, de que não se pode cometer uma contradição, esse tipo de coisa, né? E a intuição filosófica, nesse sentido, ela não seria perceptiva, né? Não é uma percepção. Porque a percepção é sensorial, né? Você olha para uma parede e você olha com os olhos, mas você não olha a verdade de que é impossível um quadrado com 5 lados com os olhos, exatamente, né? É uma coisa mais conceitual, ok? Curioso que também é uma forma de visão, né? Quem fala isso, acho que é a Carrie Jenkins, ela faz essa associação, né? De que Sim, você sim, mas não seria duvidar, seria o olho da mente, né? Você estaria é, vendo com o olho da mente. tipo, você não questiona o que seus olhos estão vendo agora. Por que que você vai questionar a intuição que você teve, né? Sim, sim. Tem essa alusão a ser tipo. É muito parecido com a percepção,
É. Porque você olha a parede branca, simplesmente parece branca, você não sabe explicar exatamente por que que é branca, é só branca, né? Você não saberia explicar para um cego por que que a parede é branca, né? Pô, é só branca, mano. Por que que é branca e não é azul? É óbvio, né? E, enfim. Mas tem essa analogia. Mas não seria percepção ainda, porque percepção é sensorial, né? Ela depende dos cinco sentidos. Intuição não, né? Intuição é uma coisa mais mental mesmo, mais cognitiva, no sentido de que você não depende desse aparato físico, de Uhum. você tá vendo aquilo ali, né? Você não tá vendo a verdade que 2 mais 2 é igual a 4, você só tá intuindo, né? Nesse sentido é diferente. É, então, intuições também não seria memória, né? Você simplesmente lembrar de alguma coisa, porque você intui conteúdos novos, e a memória é sempre sobre conteúdos que você já tem de alguma forma retido na tua mente. E aí existem os filósofos que propõem que essas intuições filosóficas, elas deveriam ser consideradas para você avaliar teorias filosóficas, né? Então, uma teoria filosófica é melhor quanto mais ela dê conta das intuições, né? Então, por exemplo, o utilitarismo. O utilitarismo, uma das versões dele poderia considerar, por exemplo, que tudo bem você torturar um bebê, né? Isso é contraintuitivo, né? Os filósofos diriam, pô, isso é contraintuitivo, é um problema para o utilitarista. Da mesma forma, o deontologista talvez defendesse que mentir em qualquer situação é errado, né? Em que se chega um nazista na tua casa, pergunta onde está um judeu, você tem que falar a verdade, né? Então, esse seria um problema, né? Não é intuitivo que é certo fazer isso, né? Você pode levantar argumentos de que seria certo por isso ou por outro motivo, mas a intuição continua de que aquilo ali está errado, né? Da mesma forma, se uma teoria filosófica que defende que, por exemplo, as únicas coisas que existem são as coisas vivas, né? Então, tem um filósofo que defende algo parecido com isso, né? Então, uma maçã, por exemplo, ela não está viva, ela não existiria, né? Você tirou do galho, pronto, não existe mais. Não, um canudo não existe mais, só existem as coisas vivas. É uma tese muito contraintuitiva, né? Então, uma teoria filosófica, nesse sentido, ela deveria tentar gerar menos cenários contraintuitivos e gerar mais cenários intuitivos, né? O máximo que ela conseguisse ali. Ela teria que fazer esse balanço de intuições, né? Para dar conta das intuições e tal. Então, seria um problema, por exemplo, para o fisicalismo, né? O fisicalismo, a ideia de que todas as coisas são físicas. Parece que os estados mentais não são físicos. Parece bastante que não são. E aí a gente fica como com relação a isso, né? Tipo, tudo bem, ele pode dizer assim, ó, parece que não são, mas é tudo físico, tá bom? É tudo físico por aquele argumento, por essa tese, porque o poder explicativo é maior, porque a teoria é mais simples, porque não dá para resolver esse problema ou aquele. Mas tudo bem, você vai continuar com esse pepino aí, com essa contra-intuitividade da tua tese, se você comprar isso daí. No final das contas, assim, é muito filosófica que consiga não implicar em nenhum cenário contraintuitivo. É muito difícil. Tá? Eu não conheço nenhuma. Se você puder me apresentar uma aí, eu acho muito difícil. Todas elas são sujeitas a algum tipo de cenário que vai acabar sendo contraintuitivo, vai entrar em um problema ali. O que os filósofos fazem muitas das vezes é mostrar que essas intuições estão sendo baseadas em alguma coisa ruim, né? Em alguma coisa enviesada, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Teve o caso da máquina de experiências, né, do Robert Nozick. Então, ele fala que o hedonismo está errado, né? O hedonismo seria a tese de que apenas o prazer tem um valor em si, né? E todas as outras coisas que têm valor, elas têm valor por causa do prazer, né? Então, o dinheiro tem valor? Tem. Por quê? Porque ele te gera prazer. Sei lá, o amor tem valor? Porque ele te gera prazer, né? Seria isso. Então, a única coisa que teria valor em si seria o mesmo, né? Ele teria o valor intrínseco. E as outras coisas que teriam valor em virtude do prazer, né? De alguma forma você chegaria no prazer e todos os outros valores seriam derivativos, digamos assim, né? Todas as outras coisas que teriam valor seriam derivados do valor que o prazer tem. Então, o prazer teria valor positivo e a dor teria valor negativo, né? Seriam essas duas coisas aí. Um hedonista poderia defender uma tese dessas. Daí o Robert Nozick, ele formulou um cenário para mostrar que o hedonismo está errado, né? Um cenário que é o seguinte: você é convidado a entrar numa máquina de experiências, né? E nessa máquina você vai viver uma simulação da realidade, né? Parecida com a nossa, mas lá vai ter muito, muito mais prazer e menos sofrimento, né? Vai ser toda uma simulação, você vai amar pessoas, mas vão ser simulações. Você vai gostar de determinadas coisas que são simulações, você vai viver determinadas
experiências que são todas simuladas pela máquina, né? Mas vai ser uma vida de mais prazer. Aí a questão do Nozick é se você entraria nessa máquina ou você continuaria na vida real. E o que as pessoas tendem a responder é, não, continuo na vida real, mesmo tendo menos prazer. E aí qual seria o problema disso? É que contraria o hedonista, né? Porque o hedonista está dizendo assim, uma vida de mais valor é uma vida com mais prazer e com menos dor. E a pessoa está dizendo, não, peraí. Não, mesmo que lá tenha mais prazer e tenha menos dor, ainda seria uma vida de menos valor. Não seria uma vida tão valorosa quanto a vida do mundo que a gente está vivendo aqui. Por quê? Porque existem outras coisas que têm valor em si também, não é só o prazer. Por exemplo, o contato com a realidade, a liberdade, essas Mas o coisas têm valor em si também. não podia contra-argumentar dizendo por que que o contato com a realidade tem valor em si? Porque tem prazer em ter contato com a realidade. Tendo tudo isso que tem na simulação, mas na realidade tem mais prazer do que na simulação. Podia argumentar, talvez, Não, contra. mas aí o ponto, a premissa é que na simulação teria mais prazer. Não teria contato com a realidade, mas teria mais prazer, É necessariamente. impossível, então, um caso em que a realidade implicasse mais prazer, né, do que. É, sim. A máquina ela conseguiria fazer com que você tivesse mais prazer. Algumas pessoas falam assim, mas o prazer da máquina seria tanto que você ficaria entediado. Mas a máquina ela daria conta disso também, né? Porque ela controla todos os seus pensamentos, tal. Ela conseguiria fazer você não ficar entediado. Seria Sim. no mínimo seria mais prazer do que a realidade. Poderia não ser uma coisa perfeita, né? Tipo, só prazer, mas seria mais prazer do que na realidade, no mundo real, né? E você sentiria menos sofrimento e tal. Enfim. Então ela conseguiria dar conta do tédio, ela conseguiria dar conta dessas outras sensações negativas. Daí o Robert Nozick basicamente diz que isso está errado, né? Por quê? O hedonista está errado porque a vida do mundo real, ela, mesmo que ela não tenha tanto prazer assim, ela tem outras coisas que também têm valor em si, como a liberdade, como o conhecimento, né? Tipo, você só tem conhecimento da realidade mesmo se você tiver acesso à realidade, né? Você não está sendo enganado por uma máquina ali que está tipo um gênio maligno. Não? Então, nesse sentido, teria um valor ali que você não conseguiria dentro da máquina, né? E nesse sentido, você conseguiria atacar o hedonista, né? Gerando esse cenário aí que o hedonista não conseguiria resolver. Seria contraintuitivo pro hedonismo que a pessoa não escolhesse entrar na máquina, né? Ou que a vida na máquina tivesse menos valor. Seria um cenário contraintuitivo pro hedonista lidar. Mas aí, qual é o contra-argumento do hedonista? O hedonista faz o seguinte: imagina que é o contrário. Você tá na máquina de experiências agora. Você tá vivendo a tua vida aí e tá dentro da máquina de experiências. Então você tá vivendo a vida dentro da máquina de experiências e tudo mais. E você é convidado a sair da máquina de experiências, né, para ver o mundo real, ver como as coisas são lá fora, né, viver a experiência do mundo real, ter o contato com a realidade, ter a liberdade, ter um prazer menor, mas ainda assim algum prazer, né? E aí, você escolheria sair da máquina, né? Se o Nozick tivesse certo, né, as pessoas escolheriam sair da máquina, porque afinal, né, são outras coisas que importam, não é só o prazer. Mas a questão é que as pessoas escolhem ficar na máquina quando você pergunta para elas. E por que elas fazem isso? Porque o que está atuando na decisão da pessoa é o que se chama de viés de status quo, né? Que é a tendência que a gente tem de querer ficar na situação que a gente está. Então, quando a gente está numa situação de insegurança, numa situação que a gente não sabe exatamente como é que vai ser a outra coisa e tal, a gente prefere permanecer na situação que a gente está. É um viés que atua, inclusive, na política, né? Por isso que muitos políticos são reeleitos, por isso que a pessoa tende a não mudar muito de ideia com relação às pessoas que ela vai votar. Porque ela prefere É como se ela preferisse um inimigo conhecido do que o desconhecido, né? Tipo, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, dada essa sensação de incerteza, né, com relação a como vai ser realmente a vida lá dentro da máquina ou fora da máquina, a pessoa prefere continuar na situação que ela está, independentemente da vida fora da máquina ou dentro da máquina ter mais valor ou menos valor. Então, a pessoa não está tomando uma decisão por intuição filosófica ou algo assim. Ela está inferindo a partir do viés de status quo. É uma inferência rápida que ela faz, que parece intuição, mas não é exatamente uma intuição filosófica, pelo menos não como os filósofos estão imaginando. Então, você tem um debunking, né? Você desbanca a intuição nesse caso. Você mostra que ela está enviesada e que, portanto, ela não pode ser usada como um argumento contra o hedonista, né? Seria essa proposta que colocariam aí para desbancar essas intuições
relacionadas a esse caso da máquina de experiências. Então seria essa estratégia, né, dos filósofos. Quando você tem uma intuição que vai contra a tua teoria, você tenta mostrar que aquela intuição está motivada por algum viés, está motivada por alguma emoção, né? No caso do aborto, por exemplo, pô, é bastante óbvio que as pessoas não vão querer, né? Ou vão ter a intuição de que você não pode abortar uma pessoa que parece. Uma pessoa não. Um ser que parece um bebê, né? Se parece um bebê, tudo bem. Não tem consciência, não é uma pessoa, não tem várias coisas, tudo bem, mas parece um bebê pequenininho. As pessoas vão ter uma intuição, né, de que é errado fazer aquilo porque parece um bebê. Porque evolutivamente a gente foi programado para proteger bebês ou qualquer coisa que pareça um bebê. E aí, nesse sentido, você conseguiria mostrar que aquela intuição ali de que a vida tem que ser protegida a todo custo, por exemplo, seria uma intuição que estaria motivada, né, ou influenciada por essa nossa história evolutiva de tentativa de defender os mais indefesos, né, e tudo mais, que facilitou a nossa sobrevivência enquanto espécie. Daí é nesse sentido que você conseguiria desbancar algumas intuições. Mas aí o problema é o contrário, né? Legal, eu consigo mostrar que algumas intuições estão enviesadas. Como que eu consigo mostrar que alguma intuição está sendo confiável? Né? Como que eu consigo fazer o contrário? Né? Esse é o grande desafio da filosofia. Aí tem a teoria da Carol Jenkins, né? A Carol Jenkins, ela propõe que as intuições elas podem funcionar a partir da experiência, né? Então, a experiência de alguma forma tem uma conexão com os conceitos que a gente utiliza, e esses conceitos ajudam a gente a gerar as nossas intuições, e essa conexão indireta que a intuição tem com a experiência é o que garantiria de alguma forma, garantiria não completamente, né, mas de alguma forma que algumas intuições fossem confiáveis. Aí, obviamente, essa teoria está sujeita a teste, né? Eu acho, inclusive, que ela é falseável, mas, enfim, mas aí seria uma coisa a ser proposta como um mecanismo de funcionamento das intuições. Muita gente diz que simplesmente você pode julgar como é que é? A árvore pelos frutos, né? Então, por exemplo, na matemática, a matemática é extremamente dependente de intuições, né? Sim. Os axiomas, né, que os matemáticos defendem, eles defendem que é intuitivo, que não é intuitivo. Isso é extremamente dependente de intuições. E aí, se você disser que intuições não são confiáveis na filosofia, você vai dizer que também não são confiáveis na matemática? É. Você vai entrar num problema aí, né? Enfim. Muita gente traz o problema do desacordo também, de que as intuições, pelo menos no âmbito moral, né, elas tendem a ser divergentes culturalmente, como, por exemplo, a monogamia, poligamia, né, numa cultura, poligamia na outra. A morte, né, sacrifício de crianças numa, tudo contra aborto na outra, enfim. Mas a Jenkins também chama a atenção que existe muito mais acordo do que desacordo. É porque a gente não fala do acordo que há entre as culturas também, das intuições, né? Por exemplo, existe um acordo generalizado de que a Terra é um planeta orbitando o Sol, né? E não tem muito desacordo com relação a isso. Existe acordo de que a gente respira oxigênio. Esse acordo é extremamente alto, assim, transculturalmente, né? Eu estou supondo que você concorda, né? Que a Terra orbita o Sol e que a gente respira oxigênio. Porque é extremamente alto o acordo, né? Eu nem preciso te perguntar isso. É, Sim, sim. mas quando a gente vai entrar em filosofia da moral, parece que só existe o desacordo, né? Mas tem muito acordo moral também, de que ah, torturar bebês inocentes é errado, né? Por prazer é errado, enfim. Isso é um acordo generalizado, né? Praticamente. Mas tem. Na filosofia em particular, né, já pensando nos desacordos entre os filósofos, às vezes os filósofos sequer estão discordando. Às vezes eles só estão utilizando linguagens bastante diferentes para falar sobre as coisas, né? É, Às vezes é só isso. Tem muitos filósofos que concordam entre si, mas eles têm um universo de discurso tão diferente que às vezes é difícil eles se conectarem uns com os outros, né? sim. E de onde você pensa que vêm as intuições, cara? Elas não são totalmente a priori, tem um pouco da experiência, mas de onde que vem isso? Então, acho que elas são a priori, no sentido de que elas não dependem da experiência evidencialmente, Sim. elas dependem da experiência como facilitadoras, né? Então, por exemplo, para eu adquirir os conceitos, eu dependo da experiência, né? Tudo bem. Mas daí, isso não significa que a intuição ela mesma seja
dependente evidencialmente da experiência, né? Ela depende apenas como um papel facilitador. Mas, enfim, de onde vêm as intuições? Bem, as intuições, elas podem ter surgido evolutivamente com um propósito, e ao longo da nossa história evolutiva, a gente moldá-las para utilizar para outros propósitos, né? Essa é uma coisa que aconteceu bastante ao longo da história da humanidade, né? Você aprende a utilizar ferramentas, por exemplo, com um determinado propósito, né? De caçar, por exemplo. Mas hoje em dia a gente aprimorou o uso dessa ferramenta, né? Dessa habilidade, para conseguir levar uma pessoa para a Lua, para conseguir provocar guerras, para conseguir, sei lá, fazer um pônei artificial. A gente consegue. Eu acho que essa talvez seja a principal característica da humanidade, né? A gente consegue pegar aquelas ferramentas que a evolução deu pra gente e elevar elas a outro nível, né? Então, talvez a origem das intuições, a origem evolutiva, tenha sido através da linguagem, né? Porque a gente tem que saber quais sentenças são gramáticas, quais não são, quais funcionam, quais não funcionam, para a gente conseguir se comunicar. Então, talvez essa tenha sido a origem das intuições, assim, ao longo da nossa história evolutiva, é conseguir avaliar a verdade de alegações através de uma maneira muito óbvia, rápida, fácil, simples, né? É, Só que ao longo da história evolutiva da humanidade, a gente vai pegando essa habilidade que surgiu para um propósito e vai conseguindo utilizar para outros propósitos, né? Para outros âmbitos, para avaliar, por exemplo, a verdade de axiomas, né? Utiliza a competência conceitual, né? Que é a habilidade de captar conceitos para analisar sentenças muito complexas ou coisas filosóficas ou teóricas mais complexas e tudo mais. Então, talvez seja esse o ponto, né? A gente pegou uma habilidade que surgiu para um propósito e está agora, através da nossa neuroplasticidade cerebral, utilizando para outros propósitos ou aprimorando de outras formas, né? Principalmente através da cultura filosófica, do debate filosófico, das universidades, né? Que são todas coisas que a gente vai aprimorando com o tempo. Tem um filósofo, acho que o nome dele é Larry. Não, não é o Loudon, é o Ladyman. Ladyman, acho que é. Ele tem um argumento assim de que, mas as intuições elas não funcionariam porque evolutivamente elas surgiram para determinados propósitos. Então, por exemplo, as intuições éticas, né? Elas servem à nossa sobrevivência. Elas não precisam servir à verdade, a verdade da ética. Ela só precisa garantir que a humanidade sobreviva ao longo da nossa história, né? Então, uma falsidade útil, né? Uma mentira útil poderia passar como intuitiva para a gente ao longo de muitas gerações, porque no fim das contas ela está sendo útil para nossa sobrevivência. Tudo bem, pode ser verdade, mas a questão é que a gente pode pegar essa habilidade que surgiu para o propósito da nossa sobrevivência e através de mecanismos artificiais, né, de instituições de aprendizado e tudo mais, a gente modificar essa ferramenta e utilizá-la para buscar a verdade, né? O que aconteceu com a percepção visual, por exemplo, né? sim. Era para nossa sobrevivência. Hoje em dia a gente utiliza a percepção visual para observar outras galáxias, né? A gente vai utilizando ferramentas para poder aprimorar isso, né? E a própria lógica eu entendo que é uma ferramenta para aprimorar a avaliação de sentenças as nossas intuições, né? Evidentemente vai além evidentemente, vai além do mero uso da sobrevivência. Tipo, mas eu acho que até a ética vai além, com o progresso histórico. Mas aí já é mais a questão do realismo moral. Mas se fosse só para sobrevivência, eu acho que a gente não ia chegar no nível que a gente chegou, assim, de progresso humano cosmopolita no século XXI, assim, Steven Pinker, essas coisas. Eu acho que. Mas enfim, isso aí já é mais um campo mais. Sim. Mas tem uns filósofos que defendem, se não me engano, o Peter Singer, ele defende que É se mal. as nossas, se as nossas intuições só servissem, as nossas intuições éticas, né? Só servissem à nossa sobrevivência, o mais lógico seria a gente ter intuições de que uma ética egoísta faria mais sentido nesse sentido, né? A gente ser um egoísta ético. A gente achar que é muito intuitivo o egoísmo ético. Porque É, isso facilitaria a propagação genética, né? e o egoísmo é um ótimo exemplo de algo que pode ser uma teoria ética que é contra-intuitiva.
Tipo, Sim, sim, você vai exatamente. propondo egoísmo, a pessoa já fica, como assim, né? A Ayn Rand, por exemplo, né, que propõe o negócio lá do egoísmo dela, a pessoa já fica, como assim egoísmo, né? O próprio Hilmer, que é um libertário, ele critica a Ayn Rand por causa disso, que quando ela vai vender o libertarianismo, ela começa a falar de egoísmo, ele fala, cara, isso é uma péssima maneira de, de vender o Sim. anarcocapitalismo para as pessoas, enfim. Bah, tu não sente que tem uns filósofos que às vezes eles nem estão propondo algo muito absurdo assim, mas eles propõem de um jeito meio bizarro só pra causar, né? Tipo, É, mas é isso, os filósofos ganham crédito por quanto mais bizarro for o que você falar, mais engajamento, mais, enfim, coisa você vai sim, ter. sim. É, É o mas clickbait da filosofia. exato. Eu tava, o que eu acho perplexificante sobre intuições é que chega um ponto que você parece até arbitrário você dizer que aquilo parece verdadeiro ou não, né? Tipo, por mais que você fique nas inferências e no raciocínio, quando você vai, em última análise, é a intuição que bate o martelo, de certa forma. Você não acha? Ah, que ela é, tipo, decisiva pra decidir qual teoria vai ser boa ou não, é isso? É. Tipo, em todo o processo epistêmico, pro- é, se você não fica nesse regresso regresso lógico, né, dos fundamentos, a intuição ela meio que chega para terminar a conversa. Entendi, entendi. Bah, tem uma filósofa, talvez tu ache interessante chamá-la aqui. Ah, ela é tua amiga de pós, né? A Paloma. Sim, Paloma de Ela, Xavier. ela estuda os desacordos profundos, né? Aham. E aí tem uma definição de desacordo profundo que fala que tem pessoas que elas sempre vão discordar sobre alguma coisa, né, sobre algum tópico em particular, sei lá, aborto, por exemplo, porque elas têm divergências de certezas fulcrais, né? Que é o conceito lá do Wittgenstein. Então você tem tem algumas coisas que simplesmente parecem certezas inabaláveis para a pessoa, né? Por algum motivo da vida dela, ou, enfim, ela captou aquelas certezas como fulcrais, certezas que ela não abre mão de jeito nenhum, e essas certezas impedem que as pessoas entrem em um acordo sobre determinados temas, né? Então, o aborto, por exemplo, talvez uma pessoa considere que a vida é sagrada, né? É uma certeza fulcral da qual ela não abre mão de jeito nenhum, e a outra considera que não, né? Por exemplo, no caso do. Você deve conhecer alguns religiosos que são assim, de que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, né? A pessoa não abre mão dessa premissa de jeito nenhum. Não importa o que você apresente, não importa. Você pode apresentar a maior contradição possível dentro da Bíblia. Você pode apresentar o maior absurdo, não, não importa. Ela vai continuar achando que é a verdade revelada, que a Terra tem 6.000 anos, que o que for, ela não abre mão dessa certeza fulcral. É como se fosse o alicerce do pensamento inteiro dela, né? Enfim. Aí talvez algumas dessas certezas fulcrais você consiga por intuição, né? Tem algumas coisas que por exemplo, eu não conseguiria abrir mão de repente, né? Por exemplo, eu não. Eu acho que eu teria muita dificuldade de achar que, por exemplo, o relativismo está certo, né? Defender alguma forma de relativismo, Sim, eu também, defender. mas aí em última análise parece que é por intuição que a gente chega nisso, né? Só. Sim, pode ser por intuição, ou pode ser por tradição, né? Por alguma É, experiência que você teve. assentar, né, a metafísica, Sim. no sentido mais, mas e aí, sabe? É É. suficiente? Eu não sei se, talvez o caso mais claro, assim, de desacordo profundo, talvez seja da religião. Porque eu não sei se você já viu umas pessoas que se converteram, os ateus que se converteram pro Muito. cristianismo. E é sempre um sucesso, assim, um louvor, né? É um triunfo. Então, quando eles se convertem, aí eu fico, pô, legal, agora ele foi por causa de um argumento, foi por causa de uma tese nova, um livro que ele leu, Experiência. e não, é sempre uma experiência, né? É sempre eu senti, eu vi, sei lá. Parece que a pessoa viu Deus diante de si, ok, acredito. Ninguém vai acreditar se eu falar. Tipo, e é quase como se fosse uma coisa que já tivesse na cabeça da pessoa, sabe? Ela deixou de acreditar por argumentos e ela volta a acreditar porque, de alguma forma, era mais forte do que ela. A questão cultural entra muito em jogo aí.
né? Tem uma menina, não sei se tu conhece, que ela era ateia e ela voltou para o cristianismo, né? Ela é bem ateia mesmo, ela tinha uns vídeos tipo Paradoxo de Epicuro, a Bíblia, contradições da Bíblia, era nesse nível. E ela voltou a acreditar em Deus. E assim, deu muito a entender que era porque a vida dela era mais fácil se ela acreditasse em Deus. Porque o pai dela era religioso, o pai dela era pastor, ela tinha uma vida legal sendo cristã, o ambiente social dela era todo cristão, ela era mais feliz sendo cristã. Teve outra que é a Yancy Ali, por exemplo. Ela disse Sim, que ela virou cristã porque tinha medo dos muçulmanos invadirem a Europa, uma coisa assim. E, tipo, quase uma. mesmo político. É. E tinha uma questão também dela não conseguir lidar com a morte das pessoas. Tipo, é quase como se, minha vida é mais fácil se eu acreditar nisso, então eu compro simplesmente como um ato de fé, assim. Então talvez esse seja o caso, né? Enfim. Em compensação, tem outras pessoas que são ateias, vão continuar sendo ateias até a morte porque odeiam Deus, sei lá. Teve uma É, experiência horrível com a religião, né? Sei lá. antiteístas, né? Acima de tudo. Sim, sim. Mas então, meu caro, é isso que eu queria trazer. Se você quiser abordar alguma coisa que a gente não falou, fica à vontade. E também fica à vontade para divulgar seus cursos da Glenda, enfim. Claro, claro. Bem, eu tô no canal Espectro Cinza quase todos os dias lá, fazendo co-host dela. Atrás das câmeras para não me expor muito. Já me expus hoje bastante, já falei bastante coisa, vou ser xingada aí nos comentários. Então é isso. Se você tiver visto aí até o final, comenta o quê, Matheus? Ah, comenta algo que a sua intuição sugerir. Ai, mano, algo que a sua intuição sugerir. Vai surgir muita coisa, né? Ah, comenta certeza fulcral. Pronto, comenta Isso, certeza ótimo. fulcral. Ótimo. Enfim, é isso. Eu tenho vários cursos lá na Hotmart, tem inclusive sobre métodos da filosofia, em que eu abordo outros temas. Eu abordo, por exemplo, sobre o progresso na filosofia, né? A ideia de progresso, se a filosofia progride ou não, os argumentos contra, a favor disso, né? Porque na filosofia vocês sabem que existe muita gente que estuda, por exemplo, Aristóteles como se fosse uma pessoa de hoje em dia, né? O que não acontece na biologia, ninguém estuda Aristóteles como um dos grandes biólogos, Aristóteles. Enfim. E aí eu falo sobre isso, os argumentos de pró, a favor. Eu sempre apresento os argumentos de pró, a favor, as aulas são independentes. Vocês podem buscar lá e tem outros cursos meus sobre vieses, sobre falácias, sobre política, sobre, enfim, vários outros temas. Mas é isso. Queria agradecer muito ao Matheus Benite. Espero que você se converta aí. Mentira, tô zoando, eu sou ateu também, eu sou ateu. Eu sou ateu. Eu vou pro inferno, pro mesmo lugar que o Matheus Benite irá. E Vai continuar essas discussões sobre intuições lá. E eu vou fazer igual o Russell, né? Quando tá diante de Deus, ele vai falar: não havia evidência suficiente, Deus. Não havia evidências. Eu espero que Deus me perdoe. Eu tava conversando outro dia, inclusive, Matheus, com a Glenda, e assim, me parece muito intuitivo que se Deus existir, ele valorizaria muito mais que a pessoa fosse uma livre pensadora do que ela fosse uma pessoa obediente, né? A obediência é realmente uma coisa que, assim, é muito superestimada, talvez, pelos cristãos, né? Deus exige obediência mais do que tudo, amor mais do que tudo, é uma coisa bizarra. E talvez, assim, se Deus existe, né, eu acredito que ele valorizaria muito que a gente fosse como ele, ou seja, fôssemos livres pensadores, olhássemos para a verdade, tentássemos buscar É, através de nós próprios a verdade do mundo, né, em vez de simplesmente sermos obedientes e ficarmos com medo do inferno, alguma coisa assim. é, se fosse um Deus maximamente amoroso, depende dos atributos desse Deus, né? Sim, sim, depende. Sim, é. Mas eu acho que o Deus mais plausível seria o dos deístas, né? Que só criou a parada, deixou rolar, mas ainda Pode ser, pode ser. menos plausível do que nenhum Deus. Não, se Deus for um ser interdimensional de, sei lá, 19 dimensões que fala com a voz triplicada, aí eu acredito. Aí vou achar maneiro. Aí vai ser maneiro. Então, beleza. Muito obrigado. E obrigado você também que assistiu. Já deixa aí seu comentário fulcral, seu like fulcral e a sua inscrição fulcral. Até a próxima.